Olá, no Ideias da Aldeia de hoje eu converso com duas figuras da música. Um fez parte de um grupo que num sucesso meteórico movimentou a música brasileira nos anos 70. O outro é um estudioso do rock e da cena musical independente. Ao meu lado, Gerson Conrad, ex-integrante da banda Secos e Molhados, e Rogério Duarte, professor de literatura que comanda dois projetos voltados para o estudo da música. Rapazes, é um prazer recebê-los no Ideias da Aldeia. Prazer é todo meu, certamente do Rogério, né? Estivemos conversando aí. Pois é, recebê-los no programa e no Acre, porque eu sei que é a primeira vez de ambos aqui no estado. Esse estado, calor sim. acriano, né? Mas calor melhor do que o climatológico do povo, né? Que é fantástico. Ah, legal. Sabe? Fiquei muito contente com a receptividade, com muito carinho, né, mesmo. Foi legal. Bom, deixa eu esclarecer uma coisa também, que é o seguinte, a gente vai fazer um papo aqui, vamos evitar essa história de marcar os temas. Converso primeiro com você, depois com o Rogério, vamos deixar a ideia fluir, a gente vai assim. conversando, quando Maravilha. sentir que tem interferência, não pede licença não, entra mesmo. Então vou começar. Falar bobagem, eu posso mesmo. Deixa eu jogar aqui uma pergunta logo para começar. Bom, vou fazer uma referência aqui, claro, aos Secos e Molhados, uma banda que marcou uma época, uma geração, está na história da música brasileira, Gerson. Assim, quebrou todos os tabus, né, de venda de discos, de público, enfim, de escândalo, marcou uma presença, um divisor de águas. Hoje, é possível pensar numa banda de rock, Gerson, Rogério, com tamanho sucesso, com tamanho impacto? Assim, eu como sou o Gerson Conrad, o artista, o sonhador, né, evidentemente que não descarta a possibilidade de, né? Mas é evidente que os tempos são outros, né? Você não tem mais, eu diria que o elemento, inclusive, que para mim foi um dos mais fantásticos, que era da surpresa no seu todo, né? Inclusive para nós que criávamos, né? Naquele momento. Eu tenho a impressão que esse mundo tecnológico que nós vivemos, né? Esses momentos, né? de extremada tecnologia, tira um pouco esse encanto. Né? Então, mas respondendo à tua pergunta, eu acho assim, que tudo é possível, né? E eu costumo exemplificar isso, eu até usaria, não é que costumo, eu usaria ir até mais além, eu até gostaria depois de uma parte do Rogério nesse sentido, como um estudioso que eu sei que ele é. Você vê exemplo, sabe, daquilo que nós continuamos ainda, não como, sabe, sem aquela lado pesado do colonialismo, né, sabe assim, mas nós continuamos recebendo uma gama de importados, né, sejam eles americanos ou latino-americanos hoje, que o mercado está crescendo de uma maneira também extremada, e europeus de toda sorte, né, principalmente os ingleses, né, sabe, que continuam ainda fazendo muito barulho. Mas então, esse modelo, ele vem exatamente dentro da tua pergunta, né? Quer dizer, sabe, da banda de grande sucesso, quer dizer, da banda de rock, né, propriamente dita, de grande sucesso. Mas eu vejo assim, que se houver um direcionamento, ainda que independente, que é um caso, por exemplo, que eu não tenho muito a falar, porque eu fui até hoje, né, meio avesso a movimentos independentes no Brasil, até por um lado prático da coisa, sabe? Eu acho que você desgasta um tempo muito grande cuidando de detalhes que te tiram da criação propriamente dita. Mas isso é um particular meu, Gerson Conrad. Mas eu acho assim, que se houver um cuidado, né, você ainda consegue surpreender. Não sei se eu consegui explicar exatamente. Não, claro. O que você acha? Você acha que a gente ainda tem esse elemento que o Gerson coloca, se bem cuidado, a gente ainda pega pela surpresa?
Eu acho que sim, mas eu acho que tende eu concordo com o Gerson, tende ao desaparecimento. Mesmo porque, como ele disse no começo, os tempos são outros, né? Então, assim... Que tempo é esse, Rogério? Que tempo é esse? Assim, muita gente diz que a indústria do disco, etc., ela vai acabar, e a tendência, eu não acho que ela vá acabar, mas eu acho que o que vai acontecer, ou pelo menos a impressão que eu tenho, acho que é muito difícil fazer previsões assim, muito nítidas, mas que a indústria do disco continua existindo, continua tendo os seus ícones, mas eles são cada vez mais... Que está dentro daquilo que eu tentava explicar, é que eu realmente me perdi, por isso que eu passei a bola assim, de truquezinho. Eu confesso, eu gosto de entregar... Mas tudo bem, dá para voltar. Lógico, não tem que voltar nada, tem que ser claro mesmo. É o calor. É o calor. Mas eu, não cortando o Rogério, é que ele falou uma coisa que tem sido um mote, sabe, nas minhas explanações sobre esse sentido. As pessoas, que é meu caso hoje, né? Por exemplo, em 2008 eu resolvi reativar de uma maneira muito incisiva o Jason Conrad, artista, compositor, intérprete, cantor. Aí reuni um grupo de amigos, e comecei, apelidei meu grupo de trupe, da minha trupe, inclusive com I, porque descobrimos que tinha problemas de registros de nome com a grafia. Como né? Trupe, Exato. Até eu brinco, né? Ficou mais para o Trupiniquim, né? E aí, mas assim, o trupe da grafia francesa, todos eles, nós soubemos que teríamos problema para poder trabalhar com o nome. Então eu registrei a minha trupe, como eu chamo carinhosamente. Mas me cobram essa volta exatamente dentro do mercado fonográfico, para a gente não perder o que estamos falando em questão. E aí, o que eu escuto dos críticos que vai ou vem, né, de Nelson Motta, sabe, ao crítico que hoje começa, ou estudioso que começa. A indústria do disco, sabe, o mercado mudou, tal, não sei o quê, sabe, as gravadoras não existem mais. Eu acho tudo isso uma grande balela, né? Eu acho que o que mudou foi a mídia. Assim, quer dizer, mudou a mídia. Outro dia me falaram, não mudou. Eu falei, claro que mudou. Na minha época, quando eu me tornei um artista, um profissional de área, né, a mídia era o chamado LP, que era feito de resina de petróleo, né? De 10, 15 anos para cá, sabe, é o CD. Amanhã é o DC, o XY, o M4, sabe, vírgula 3,5, sabe, não interessa o nome que vai se dar. E ainda assim, aí eu passo a bola para a continuidade do Rogério. As gravadoras continuarão a existir, e explorando essas mídias, não é? Sim. Então, é por isso que eu acho que um trabalho bem feito ainda pode surpreender, né? Eu usei, só para a gente poder exemplificar, e são tão raras as vezes que eu tenho a oportunidade de falar tão abertamente como aqui, né, agora nesse papo tão gostoso, é o seguinte, a questão de 3, 4 anos, a Warner lançou o meu segundo disco em solo, né, que era um disco que ainda no formato original era um LP. E eu era um artista da Continental Discos, que hoje é representada pela Warner, né, do Brasil. Aí a Warner coloca esse disco no formato CD, né? E com isso, evidentemente, um contrato reatualizado das minhas participações, né, fonomecânicos, aquelas coisas todas. Quando eles vieram com isso, eu falei o seguinte, querido, é o seguinte, eu preciso dessa mídia hoje para o meu trabalho inédito, né? Mas pô, Gerson, as gravadoras não existem mais. As gravadoras, não, mas você é uma gravadora e você está lançando o meu produto. Eu preciso que você me abra essa possibilidade de gravar, sabe, pelos seus mecanismos, né, que me tira dessa conotação do independente, para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho. Ou seja, o que eu estou te solicitando é uma ferramenta de trabalho, né? Aí, e fico tão orgulhoso de falar nisso, sabe, num estado que eu sou
narrado pela Marina Silva, que eu acho, sabe assim, que ela usa essa coisa, essa questão da ferramenta de trabalho que eu acho fantástica. Mas, voltando, aí, qual foi a resposta da Warner? Ah, mas sabe, nós não existimos mais enquanto produtores, é tudo muito caro, é tudo isso. Eu falei, ok, eu falei, quanto custa aqui em off, né, para você lançar o meu produto e passar a ter lucro, ou seja, retorno pelo menos da produção. Vamos começar falando aí, sabe, eu sei que se paga uma produção com 20 mil discos, por exemplo, já com margem de lucro, né? Eu te dou 50 mil discos sem exigir absolutamente 1 centavo de royalty. E entro como coprodutor dentro da gravadora. Eu estou esperando essa resposta desde final de 2005, que são 4 anos e meio ou mais. Quer dizer, você o surpreende, né? Porque, voltando ao meu papo inicial, né? Os tempos são outros e esses tempos informatizados, né? Eles vão além, sabe, da informatização. Eles nos deixam muito mais informados, coisa que nós, ou pelo menos esses artistas criadores que a gente tem referência, né, de trabalhos que vem de Gil, que vem de Miltons e claro, enfim, tal, não sei o quê. Sabe, hoje penso muito mais, sabe, de uma maneira muito mais eficaz. Concorda? Mas eles não estão meio perdidos, não? Porque eu me lembro o seguinte, as gravadoras eram prédios enormes nos principais bairros das principais capitais brasileiras, agora reduziram-se a salas em prédios mais modestos. Mas os estúdios também se reduziram. Qualquer músico hoje tem um os músicos studio, agora gravam de maneira muito mais própria nas suas casas. A questão, Jorge, e esse tempo também não deu uma baratinada para onde vai esse mercado? Não, então, exato, mas essa é a grande discussão. Porque que é onde a gente volta a passar a bola para a continuidade do Rogério. Que é a questão de você encarar esse mercado, sabe, dessa forma como ele se apresenta hoje. Agora, a minha discussão é o seguinte: a entidade gravadora, né, ela uma razão social que permite ela ir além, sabe, da questão do trabalho independente, né? Porque ela tem possibilidade de atravessar fronteiras, claro, né? Sabe? E de uma maneira legal, pagando seus IOF, seus CNs, qualquer coisa, sabe? Seus impostos todos, sabe? Coisa que o artista independente, sabe, esbarra no primeiro degrau, essa é a minha discussão. Não é uma questão, Jason Conrad não grava independente porque é revoltado. Não é isso. É porque isso vai me tomar um tempo, né, de dedicação, e eu não vou atingir o meu grande sonho, que é fazer aquele 1 milhão de cópias, ou pelo menos os 33,3% que me cabem desse 1 milhão. Você compreende? Quando eu falo em 50 mil cópias para uma Warner, né, como poderia falar para qualquer outro selo, né, tal, eu falo, sabe assim, muito senhor daquilo que eu estou falando, pelo seguinte, porque eu fui, ainda que por sorte, eu não vou discutir talento nunca com essa gente, mas ainda que tenha sido por sorte, eu fui, sabe, eu sou, como você mesmo brincou, sabe, a lenda viva desse fenômeno que você chamou de meteórico no começo da coisa, e que mudou, e que é um divisor de águas, claro, né, para o mercado. Se hoje Chitãozinhos e Chororós e Lucianos e Camargos e Ivetes e Sangalos e coisas, sabe, tal, vendem, sabe, cifras, e com agravante, todos eles são contratados. São contratados. Tá? Né? Então, aí a gente volta na questão, como que a gravadora não existe? Existe sim, sabe, ela tem possibilidade de levar não só o trabalho desses fantásticas pessoas que eu até me sinto muito com liberdade de poder, sabe, citá-los dessa forma, porque é uma maneira carinhosa, porque respeito a todos eles, que são artistas, sabe, talentosos, e como tem possibilidade de levar o meu trabalho, o trabalho que hoje o Rogério produz, sabe, do Sonso, que eu faço uma participação, sabe, e ajudo, sabe, dos Porongas, que é daqui do Acre, sabe, de qualquer um que tenha um bom trabalho, não é?
Então eu cobro mesmo, sabe assim, eu quando falo em 50 mil cópias, sabe assim, a minha cabeça está pensando no meu quinhão de 33,3%, porque eu sou responsável por 1/3 desse, sabe, do tão afamado 1 milhão de cópias que, sabe, que o Brasil nunca imaginou que ia vender e que depois, sabe, foi um divisor de águas, porque artistas outros, que como eu citei alguns, sabe, passaram a vender exatamente porque existiam Secos e Molhados. Não é? Claro. Então é isso. Eu passo a bola para ele para continuidade. O problema, acho que o Gerson tocou no ponto central da questão. O problema dos independentes, da chamada cena independente, é exatamente esse. Quer dizer, e nem discutindo talento. Ontem na rádio, aqui no programa da Rádio Aldeia, o Arão me perguntou, você acha que é verdade que os grandes talentos hoje estão na independência? Sim, não tenho dúvida. O que está se criando hoje está na independência. Só que ela esbarra, quer dizer, o que pode... Existem pessoas que leem como muito positivo que o artista tenha as primeiras dificuldades de abrir empresa, de ter que... Ele é ao mesmo tempo artista, produtor, técnico de som, hold de si mesmo. Fotógrafo, tudo, né? Então, tem artistas que acham isso o máximo, que gostam de participar de todas as instâncias do processo, porque acreditam que isso é parte do processo criativo. Agora, tem outros que não, tem outros que dizem, na independência, além de você não ter a amplitude que a gravadora pode conseguir com muita facilidade, você ainda tem esses tropeços. É aquela questão mesmo, quer dizer, eles vão além do mercado nacional, sabe, dentro dessa conotação geográfica, sabe, gigantesca que é o nosso Brasil, né? Atravessa-se fronteiras realmente, sabe, Jorge? Então, e de uma maneira legal, quer dizer, que te projeta, né? Porque que isso justifica, inclusive, por que eu citei que não é o chorar ou lamentar, sabe, essa coisa que tão erroneamente a gente fala, sabe, nós ainda somos colonizados, tal, não sei, mas a gente recebe esse tipo de informação exatamente porque essas cabeças, né, dessas Warners e Universal e tal, que estão lá fora, quer dizer, em outros países, elas continuam trabalhando, né, sem essa questão, sabe, tão evidenciada aqui no Brasil nos últimos anos e que a gravadora já não existe mais, sabe, olha, nós tínhamos um prédio gigantesco, hoje nós temos, sabe, apenas, sabe, 2, 3 salas, sabe, não, cara, eles continuam fazendo e continuam mandando essa gama de informação pra gente. E testando outros modelos, eu acho, né? Outros formatos, que nem você falou, então, venda de música pela internet. Não, o que muda é a mídia. Por celular, exatamente. Vai mudar a mídia, o celular, você acabou de falar, né, hoje, quer dizer... Até pouco tempo atrás era o tal do MP3, hoje já tem MP4, MP não sei o quê. Ringtone. Sabe? Tem... Bom, a gente vai fazer um intervalo, mas tem mais papo para o próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. Horizonte, nem saciar a sede do futuro. O Ideias da Aldeia está de volta. O papo no programa hoje é música. Eu estou conversando com Gerson Corrá, ex-integrante da lendária banda Secos e Molhados, e também com o professor de literatura e estudioso de música, Rogério Duarte. Vamos continuar esse papo que a gente começou no próximo bloco. Nós estamos falando de mercado, de novas mídias, do que se mistura. E o Rogério fechou com uma frase que me deixou, assim, instigado, né? Hoje os grandes talentos estão na cena independente. E como é que esse pessoal está se virando, Rogério? Você falava assim, olha, hoje o cara tem que ser fotógrafo, produtor, blá, 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 blá. São Paulo ainda encanta, quer dizer, está todo mundo indo para lá.
concentrando ali, né? Como é que está essa batalha para sair, para passar dessa ideia do independente, ou então se resolver por ela mesma, por essa cena? Olha, eu vou começar com uma coisa que não é nem o contexto atual. É assim, eu acho que as bandas hoje reviram... Você começou perguntando se ainda havia espaço para uma banda grande que surpreendesse, etc. Eu acho que as bandas estão revendo as suas expectativas. Eu acho que existem bandas que não querem alcançar o tal milhão de discos. Não o sucesso, assim. Querem viver de música, mas não necessariamente querem o mega estrelato. Aí, feito isso, quer dizer, tendo a clareza do que querem, porque existem os que querem o mega estrelato, que usam a independência para fazer a carreira e pretendem chegar às gravadoras, e chegam, já há exemplos disso. Mas o pessoal que não tem essa preocupação absurda de fazer sucesso, de tocar na rádio, acaba indo para São Paulo, né? Ou para o Rio, dependendo. Acho que São Paulo tem muito os roqueiros, eles se dirigem a São Paulo. O pessoal da MPB se dirige ao Rio de Janeiro e vão procurando espaço. Aí tem isso, eles são produtores, técnicos de som, holds, filmam, fotografam, criam cenógrafos, eles são tudo deles mesmos. Tem o circuito dos festivais independentes, isso isso tem causado polêmicas e que eu acho que não cabe a gente mergulhar muito nelas aqui, mas é fato que muitas das bandas que circulam o festival, os festivais, usam os festivais como vitrine para serem reconhecidas no país. Acho que tem uma coisa, deposita-se na internet uma expectativa que as bandas ainda não sabem usar, porque ao mesmo tempo que eles são produtores, etc., eles são os seus próprios comunicadores. A maioria das bandas ainda usa a internet simplesmente para divulgação. E uma coisa que eu tenho defendido e falado que a internet poderia ajudar na criação da obra. Quer dizer, eu vejo alguns lampejos disso. Então, assim, algumas bandas vão criando músicas novas e vão colocando projetos de música online ou vídeos, não necessariamente só o arquivo de áudio, mas áudio com vídeo, gravações ao vivo, e vão testando o seu público e perguntando, e aí, que acharam, gostaram? Entendo. Quer dizer, existem novas alternativas que a internet apresenta e que muitas bandas ainda não usam. Claro, a internet ajuda a divulgar, ajuda a conquistar novos públicos, é uma mídia que dá acesso, isso é inevitável. Então, assim, eu confesso que a primeira vez que eu vi o Los Porongas, eu baixei o disco deles na internet, mas logo depois eu gostei tanto que eu comprei. Mas eles próprios tinham disponibilizado por uma postura deles e tal. Essa é outra briga, ninguém sabe o que faz. Se põe o CD para vender nas grandes lojas, se disponibiliza o CD no formato de download remunerado, se disponibiliza gratuitamente, e eu arrisco dizer, não sei se o Gerson concorda, mas assim, o rumo que a coisa vai tomar, falei isso ontem na rádio, repito hoje, ninguém sabe. Quer dizer, na verdade tem muita gente testando outras formas. E, assim, a gravadora vai acabar? Não. O que vai acontecer é que eu acho que outras alternativas se abrem. A mídia, por exemplo, o disco, quando a gente fala, por exemplo, o Gerson falou aí do tempo do vinil e tal, nós tivemos aí a fase do CD, agora é o MP o quê, o MP3, o MP4, não sei. Essa coisa palpável, né, ela vai acabar? A gente pensa isso também em relação ao livro, quando a gente começa a pensar... Eu arrisco a dizer, assim, que não, até pelo fato de que as gravadoras estão retornando Tem gente reclamando da gravação do vinil. De vinil. Exatamente. Exatamente. E eu acho que o motivo maior desse retorno é exatamente aquilo que perdeu-se na década de 70, 80, quer dizer, na década de 80, a partir da década de 80, que era a coisa palpável de você ter
aquela belíssima capa, que ou belo seja, encarte. sabe, um belo encarte, sabe, o CD quando era duplo, Eu lembro aquela quando coisa que abria, você às abria, vezes, sabe, você você tinha- tinha milhões de alternativas, e aquilo lá era sem sombra de dúvida, Fotos maravilhosas. um grande argumento de lúdico para o consumidor final, né? Quer dizer, ou seja, todos Isso nós, já quebrou né? um pouco um CD, né? Sim. Tornou pequeno. Exato. O encarte O encarte, perde né? a qualidade. Ele perde. O Daniel Groove, que é o vocalista da banda, que o Gerson tem uma participação aqui no festival, e gravou uma música no disco dos meninos, o Daniel Groove, ele diz uma frase que eu acho que é maravilhosa. Ele diz assim: a nova geração consome música sem ler a letra no encarte. E isso faz diferença. Eu acho que é verdade. Agora, tem umas previsões meio catastróficas de que as pessoas não ouvirão mais música com a mesma atenção. Eu acho que é diferente, não é necessariamente catastrófico, mas é verdade. Não existe mais esse... Mas esse pensamento catastrófico também está para o livro. As pessoas acham que o livro vai acabar ou que a nova fase da televisão vai sepultar o rádio. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu Eu acho que vai se acomodando, né? Sabe, assim, novos formatos, né? Essa é a maneira como eu particularmente encaro, né? É engraçado que você citou há pouco, dentro da tua explanação toda, a questão de caminhos, né? Sabe, um dos caminhos independentes assim que eu acho arriscado, por exemplo, sabe, é como eu já vi acontecer com alguns artistas até que são responsáveis e significativos dentro desse cenário independente, né? Que eu carinhosamente falo que são aquele pessoal, sabe, de fibra que corre pela raia 2 mesmo, sabe, e até chega a fazer chega ao pódio, né? Mas eu acho arriscado, por exemplo, quando você começa a captar, eu diria, sabe, recursos, né? Não capitalizar, captar recursos através de cotas, né? Por meio de cotas, eu diria, para poder chegar no teu produto, né? Então, eu já vi isso acontecer muito em São Paulo com alguns artistas. Olha, eu vou gravar, eu entro em estúdio amanhã, então eu pego e reúno 50, 100 pessoas e vendo cotas de participação desse produto. Sim. Aí você vai certamente se debater naquilo tudo que eu falei no primeiro bloco, ou seja, você vai dar o primeiro passo e vai morrer no primeiro degrau, né? Sabe? Porque você não tem como ir além, né? Aí as pessoas, sabe, esses cotistas todos ficam a ver navios, quer dizer, ou eles entram conscientes, né, de que... Do risco altíssimo. sabe, que estão, na verdade, contribuindo para ver aquele artista, sabe, realizar seu sonho, né? Sem necessariamente ter o sonho do lucro do investimento, porque dificilmente vem. Não sei se você concorda com isso. Eu estou levantando agora até já um outro probleminha eu concordo. desse meandro, mas eu acho importante que a gente registre isso. Não, sem dúvida. Uma coisa que a gente fala lá no selo a gente não tem o primeiro sonho de, por exemplo, de ganhar dinheiro vendendo disco. A gente sabe que isso é muito difícil. Trabalhando com selo independente, a possibilidade de a gente encher os tubos de dinheiro vendendo CD, ela é mínima. Se a gente tivesse a estrutura da gravadora, sim. Aí sim, quer dizer, com toda... Sim, porque você ganha no montante, né? E numa divulgação que tem uma amplitude muito maior do que o independente consegue. E tem outro mito aí também, que eu acho que você pode me ajudar bastante, que é... hoje não se ganha dinheiro com música vendendo CD, se ganha dinheiro com música tocando. Isso também serve muito mais para quem está com as gravadoras do que quem está na independência. Exatamente, porque as gravadoras é que hoje reformularam os contratos e tem uma parcela do show que elas ganham. Então elas se preocupam em vender o show dos seus grandes artistas. Elas ganham agora no show também. Tem também. Alguns contratos novos já fazem isso. Os independentes também tentam ganhar no show. Agora, só isso que não o é cachê... novo, hein? Viu, Jorge? Não? Isso não é novo, essa questão das gravadoras terem participação. Eu posso te informar
que já na época dos Secos e Molhados, né, não chegou-se a colocar em prática. Mas eles demonstraram interesse. Né? Muito. Nós tivemos inúmeras reuniões sobre isso. Olha, nós investimos, mas vamos, sabe, ter participação nesse investimento e tal, não sei o que, blá, blá, o que eu acho fantástico, né? Porque é um mercado que te possibilita N facetas nesse sentido, né? O que eu acho, assim, muito desagradável é quando você depara, ainda hoje, com tanta informação e com tantos anos já de janela, né? Dentro da mercadológica, né? Nesse sentido, quando você, com os chamados produtores ou, entre aspas, empresários que na década de 70 ainda existiam, né? Depois desapareceram e tal, ou agenciadores de shows, né? Que não fazem a lição de casa. Eu explico exatamente o que eu quero te falar, que é o seguinte. Eu trabalhei recentemente com uma empresa que não vem ao caso citar nome, até para não ser indelicado, que tivemos uma reunião prévia até de uma maneira bem informal, porque eu os recebi em casa, tal, não sei o quê, e coloquei de uma maneira muito clara o seguinte: pô, eu acho fantástica a ideia, sabe, estou pronto para a gente fazer exatamente o que estamos discutindo, que é apresentar um show de Jason Conrad, sabe, dentro desse formato, dentro desse tipo de coisa, papapá. Porém, é o seguinte, eu quero deixar claro que eu só piso em lugares X, Y, sabe, e tal, com uma divulgação maciça, né? Ok, tudo bem. Aí o que acontece? Não firmamos contrato e chega o dia da minha apresentação e a divulgação não aconteceu. Aí, com todo o meu histórico, com tudo que eu sou, o autor da Rosa de Hiroshima, que é aí, sabe, internacionalmente conhecida, compositor, autor é Vinícius de Moraes, que é um erro por Médici, né? Eu tive um público para uma cidade como São Paulo, sabe, médio de 100 e poucas pessoas, né? Que estava, eu diria assim, a coisa de 50% da capacidade do local que eu me apresentava. Aí, a minha surpresa, né? Pô, nós jamais, sabe, vamos trabalhar com artistas, sabe, assim, na garantia, sabe, de levar um público para termos uma casa cheia. Aí eu fico surpreso com esse tipo de postura, pelo fato de que é o seguinte: se tivesse feito a lição de casa, como eu costumo dizer, né, ou seja, se tivesse feito um excelente trabalho de divulgação, nós surpreenderíamos, como eu já tive inúmeros casos, sabe, assim, de ir para um lugar que tinha capacidade para 180 lugares e surpreender, sabe, com um trabalho bem feito de divulgação, com 360, 400 pessoas, sabe, assim, brigando para poder entrar, porque fisicamente não existia, não cabia, sabe, no espaço em que eu me apresentava. E aí esse lado, né, sabe, assim, que os independentes acabam também sofrendo muito, né? Eu vejo. E não só sofrem, né? Muitas vezes são responsáveis por isso. São responsáveis por isso, né? Uma coisa que a gente sempre fala. Primeiro, Porque hoje eles cultuam essa coisa. Assim. Existem alguns independentes que têm uma cultura do mal feito e do amadorismo. Eu acho. Coisa de adolescente, de Peter Pan, que não quer crescer, né? Que um exemplo na fala do Gerson. Quer ser sempre o underground. Né? Não assinar contrato. Olha, isso é que... Assim, esse é o independente que a gente considera, assim, eu, com as pessoas que eu trabalho e tal, a gente considera o independente não comportado, né? Quer dizer, não assinar contrato, claro, tudo bem, depende da situação, pode ser no começo, etc e tal, mas não tem jeito. Em um determinado momento você vai ter que oficializar a relação, mas eu vou te se comprometer. Eu fiz questão de frisar isso, porque eu acho que vai além do menino, sabe, sabe, que hoje tem o sonho de virar o artista, de virar o, sabe, por esse caminho independente.
sabe? Isso acontece, e não é só comigo, não. Não. Acontece, sabe, com gente que eu poderia citar aqui, sabe, de cátedra, sabe, muito conhecida em termos de país e muito representativa culturalmente, sabe, no mercado fonográfico. Agora, nesse período... Ainda hoje, sabe, que é a boa fé, que é aquela coisa de você falar assim, olha, tal, legal, sabe, porque essas pessoas, esses produtores, em verdade, se aproximam, mas, sabe, sempre existe a brecha da proximidade, de você ser procurado e falar, olha, eu tenho um projeto tal, né, eu acho que você é o artista que nós procuramos e tal, não sei o quê, e você acaba, sabe, se envolvendo naquela coisa, e a coisa é sempre muito imediata, é para ontem, né, sabe, quer dizer, quando você foi, você já aconteceu e mas esses cuidados, por exemplo, sabe, eu acho que eles fazem parte de tudo isso que nós, né, caminhamos em conversa até agora, né, sabe, que é a questão mesmo do cuidado que antes as gravadoras até desempenhavam, até juridicamente, esse tipo de amparo. De amparo, né? Mas nesse período agora em que o nosso tempo já está estourado, para fechar a nossa conversa, nesse tempo agora que está tudo meio indefinido, como o Rogério falou, que nós temos, por exemplo, um sentimento até diversificado entre as pessoas. Alguns independentes que querem um mega estrelato, outros que nem querem. Enfim, a própria ideia de que mídia nova vai suplantar a anterior, enfim, a questão dos direitos autorais que deve mudar tudo, né? Quer dizer, deve mudar completamente, não é possível com essas coisas todas de baixar a música, tem que ser revisto, né? Não tem uma coisa que pode facilitar, por exemplo, vocês estão no Acre, que existe, apesar do que se diz no Orkut, né, que existe, mas assim, não deu, por exemplo, hoje para você ter um pouco mais de abertura em relação ao Brasil e não só mais aquele nicho de mercado Rio-São Paulo, de uma faixa litorânea do Brasil. Eu queria fechar nossa conversa perguntando isso. Como é para vocês estarem no Acre, participando de um festival, acompanhando bandas que se encontram aqui nesse momento? Olha, eu falei ontem, repito hoje, os Porongas são os embaixadores do Acre, lá em São Paulo. E isso é verdade, assim, São Paulo, como a gente falou em algum momento da conversa, muitas bandas se deslocaram para São Paulo, à procura ali de uma determinada estrutura, etc., que eu nem sei se existe tanto assim, né? Quer dizer, verdade, tem mais casas, tem mais, um pouco mais de espaço, um pouco mais de grana, mas tem dificuldades de outra ordem. Mas o fato é que sim, quer dizer, que as pessoas se encontraram lá, e pessoas do Brasil inteiro, do Sul, do Nordeste, Centro-Oeste, do Norte, e deu para ter um olhar assim mais amplo, porque no rock tinha uma coisa assim, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, que já era um rock meio de... Havia inclusive uma divergência se começou o movimento de rock retomada dos anos 80, se Brasília ou São Paulo. Tem essa briga interminável. E aí o pessoal acha que o pessoal do Rio de Janeiro é rock de bermuda, já não é muito rock e tal. Mas, assim, e não só do rock, mas acho que os festivais, a internet e essa movimentação de uma série de músicos fez que a gente tivesse uma visão mais geral da música, do que se cria em música no Brasil hoje. Eu tenho essa impressão, não sei, Gerson. Sim, de uma certa forma sim, né? Porque você tem exatamente o que você sabe, essa possibilidade desses encontros, né? De tantos, né? Bem heterogêneo, né? Que você vai, de repente, como já aconteceu, de eu ir assistir uma apresentação do Sonso em São Paulo e me deparar com os meninos, Los Porongas, né, aqui do Acre, que eu nem sabia que eram do Acre, mas tocando com um som interessante, com uma proposta. Então, eu acho que isso possibilita, né? Mas voltando, assim, particularmente a responder a tua pergunta, né, inicial, para mim é extremamente gratificante, sabe, assim, ter recebido o convite, ter tido a oportunidade, sabe, em vida de ter vindo, né, além do eixo Rio-São Paulo, né? Quer dizer, mesmo porque essa coisa do eixo Rio-São Paulo, ela vem se deteriorando, né? Sim, é verdade. De uma certa forma, também né? Tá Sabe? por mudanças. Por mudanças.
Quer dizer, Florianópolis tem sido uma praça de extremado, né, Santa Catarina, né? Quer dizer, acontecimentos culturais e tal, não sei Belém, o que, né? Belém, a gente ouve falar muito de Belém. Tem uma cena muito forte também. Aqui, Rio Branco, cada vez a gente ouve mais não, falar. São Luís, né, sabe, no Maranhão, que apesar de todo o regionalismo, né, da coisa, até como nós comentamos em off, sabe, assim, que às vezes até parece um pouco fake, né, do exotismo, né, do exotismo, né, da coisa para enganar, né, a gringos e troianos, não é a gregos, mas é gringos. E aí, mas a dimensão, né, geográfica, sabe assim, já está indo um pouco mais além do eixo Rio-São Paulo. E né? ainda bem. É aquilo que eu chamo de eixo tupiniquim, né, que eu brinco, né? Ainda bem. Eu tenho uma canção que fala, sabe assim, que é letra minha, inclusive, que fala Saltando de Banda, que diz assim: do Oiapoque ao Chuí estamos aí, do eixo Tupiniquim para todo o país. Né? Daí eu desenvolvo o tema, tal, não sei o que é o eixo Tupiniquim, era exatamente essa questão do eixo Rio-São Paulo. Inteiro, e não né? mais uma faixa só, né? Gerson, um prazerzão conversar contigo, sou teu fã dos Secos e Molhados. Eu fiquei uma banda que muito venceu contente inclusive em o poder. tempo com canções tão atuais, Pois né? é. Com uma proposta tão atual. Tão atual. Né? E espero que você volte mais vezes, porque tem muitos programas para fazer, com muitas histórias para contar. Rogério, Deus cara, quiser. prazerzão Eu demais. agradeço. Você também certamente bebeu água do Rio, vai voltar mais Tô vezes. fascinado com Muitos a- festivais aí, Chico Pop, Varadouro, que acontece Certeza aí eu depois. volto. Né? Volte aí mais vezes. Muito legal. Obrigado pela participação de vocês no programa de hoje. Eu é que agradeço. Eu agradeço. Valeu demais. Valeu. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. A música dá o tom no Ideias da Aldeia dessa semana. Eu tenho o prazer de conversar com Gerson Conrad, ex-integrante da lendária banda Secos e Molhados, e com o professor de literatura e estudioso de música, Rogério Duarte. Essa boa conversa você acompanha no Ideias da Aldeia dessa semana e eu espero você. Trabalhamos de inverno a verão nas rodovias e é claro que no verão a gente trabalha com maior intensidade, então nós reforçamos as equipes. Mas esse trabalho é permanente, ele está empregando muita gente, empregando quase 700 pessoas, fortalecendo as empresas locais, são 11 empresas e o que é melhor, integrando o nosso estado, criando as condições de infraestrutura para o desenvolvimento com a melhoria das nossas estradas e fazendo com que nós não viemos a gastar muito mais com manutenção, se não cuidar agora. Então nós cuidamos das nossas estradas para não ter depois que reconstruir as estradas. Nós estamos cuidando da manutenção e é uma grande notícia para o estado do Acre. O Marcos. Tá ruim? Vamos lá pro som, pras máquinas aí. Aí vai ficar. Diretor, o governo está investindo 17 milhões de reais nesse trabalho de conservação e manutenção das rodovias, mas de certa forma isso é um trabalho também de economia para o Estado, não? Sem dúvida. O desafio que se coloca com mais de 1.200 quilômetros asfaltados é a conservação das rodovias. Um verão ou um inverno sem dar conservação aumenta em muito o volume de trabalho que tem que ser feito. Então é um valor razoável, são 17 milhões, mas que se não forem aplicados no tempo certo, eles podem até dobrar porque os problemas se avolumam a cada instante. Então é um trabalho de conservação continuado e que se intensifica no verão. Diretor, e para a manutenção desse trabalho, o apoio dos fazendeiros ao longo das BRs é fundamental, né? Qual a orientação para esses fazendeiros? Olha, o trabalho tem que ter o esforço de todos, dos prefeitos, fazendeiros, dos produtores, cada um ajudando em frente à sua propriedade com a limpeza, com a capina.
mantendo as nossas estradas, a gente tem um volume menor de investimento. É um trabalho que tem que ter o envolvimento de todos que utilizam as rodovias, respeitando a sinalização, o volume de tráfego, o volume de produtos que carrega. Então, todo mundo ajudando, a gente tem um trabalho melhor e uma conservação cada vez melhor nas rodovias. E a BR abre oficialmente quando?